TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Estamos de volta com o nosso Conversa com Halum. Nosso último bloco, o tempo está acabando. Matsuda, nós tínhamos assunto muito ainda, né? Mas estamos à disposição para complementar a hora que você quiser. A hora que você estiver em Brasília, nós vamos fazer um link de Brasília, nós terminamos uma conversa e tal. Eu sempre digo o seguinte, 1 minuto debaixo d'água é tempo demais. Verdade. Agora 1 minuto na televisão não vale nada. Passa ligeiro, né? Então tudo Rapidinho. tem os seus momentos. Mas aqui, Matsuda, o povo quer saber quem é Rui Matsuda. Porque quando você fala assim, não é o general da reserva do Exército, o povo já pensa que é um cara carrancudo, uma coisa ou outra. Mas eu sempre digo assim, essas instituições militares dão uma formação às pessoas, né? Para você chegar a ser general, você fez centenas de cursos, muito preparatório, né? Então, chega com muito conhecimento. Tanto é que as grandes empresas no Brasil hoje estão contratando como CEL sempre militares da reserva, porque eles têm uma cultura, um conhecimento, um desenvolvimento intelectual alto. Aprendeu muito no Exército? Olha, Raul, é difícil a gente falar da gente, né? De nós mesmos. Mas o que eu trago de experiência para poder agora continuar dentro de uma nova lógica, que não tem nada a ver com a lógica militar, tá? É a experiência de estar começando sempre um projeto novo. Isso o Exército traz para você. Tá? Eu vou dizer, por exemplo, que eu fui diretor de um hospital. Tá? Eu sou um oficial formado pela Cavalaria do Exército. Tá? Não tenho experiência, nunca tive experiência nenhuma com a parte de saúde, mas o Exército, em determinado instante, me colocou para ser um diretor de hospital. Tá? Cada 2 anos, em média, a gente recebe um novo desafio completamente do zero. Tá? E muitas vezes não tem nada a ver com o seu background, com o seu conhecimento anterior. Isso que pode parecer uma coisa que até em termos de gestão é ruim, para nós é muito bom, porque você precisa repensar, você precisa aprender, você precisa colocar em prática rapidamente o seu modo ação para fazer com que as coisas funcionem. Porque dentro do Exército você tem meta para tudo. Você está sendo avaliado o tempo todo. Suas promoções, tudo aquilo que você recebe, vamos dizer assim, como benefícios posteriormente, estão baseados na meritocracia. Talvez por isso que esse nosso lado conservador seja muito arraigado. Por quê? Porque tudo no Exército é baseado no mérito. A cada momento, a cada minuto, você está sendo avaliado. Tudo que você faz é avaliado. Se você fez bem, se você fez mal. E a cada 2 anos, em média, você recebe uma missão diferente. Tá? Completamente diferente. Tá? Então, esse lado de você estar sempre analisando, de você estar sempre sendo analisado, sendo avaliado, é muito forte para que a gente crie essa cultura da meritocracia. É muito difícil você, depois de sair do Exército, aceitar uma outra lógica que não seja essa do mérito. Tá? Quando a gente vê pessoas crescendo na vida sem estarem baseadas no mérito, isso daqui vai contra a nossa essência de existência das forças, de oficial, de militar das Forças Armadas. Tá? Bom, e outra coisa que é importante que se entenda é que nós passamos a vida toda conhecendo o Brasil. Tá? Então, só para nominar aqui, eu já tenho cerca de 16 destinos no Brasil, servindo em 16 diferentes partes do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba, no Centro-Oeste, em Brasília, comandando o CMP, que pega inclusive Tocantins, Amazônia, Amazonas, Roraima, tá? Fora do Brasil, já tive a oportunidade de servir nos Estados Unidos, na Guatemala, no Uruguai, no Canadá. Tudo isso daqui é incentivado pelo Exército, tá?
E muitas vezes você é transferido sem a sua própria consciência, porque é parte da lógica militar. Por quê? Porque é valorizado esse conhecimento do Brasil. Nós precisamos conhecer a ponta da linha. Tá? Então, eu já tive a oportunidade de comandar o pelotão de Surucucu, que é uma base do Exército no meio da selva amazônica, na fronteira com a Venezuela. Tá? Essa foi a maior experiência que eu já tive. Tá? E, por incrível que pareça, todas aquelas dificuldades ensinam muito você a lidar com a vida, porque você começa a entender a lógica de quem vive lá. Quando eu estive na Guatemala, uma experiência muito interessante que eu tive, nós fizemos uma marcha através da selva na Guatemala, cerca de 15 horas, né, de marcha no meio da selva, para chegar numa determinada comunidade, e aí você entende o seguinte: o rei daquela comunidade, o dono, a pessoa principal daquela comunidade, sabe quem era? Era quem tinha um cavalo. Essa pessoa era o príncipe, era a pessoa mais destacada lá. Por quê? Porque ele tinha um cavalo. Porque toda a população transportava essas 15 horas para chegar até uma comunidade mais próxima, nas costas. Os alimentos eram carregados nas costas e tudo. Quem tinha um cavalo era rei. Aí você para pensar, vem cá, essa pessoa que se destaca dentro do status social porque tem um cavalo aqui, a gente fica preocupado com uma Ferrari, com coisas desse tipo. E essa pessoa que está lá é uma pessoa feliz pra caramba. Tá? Então, essas experiências que você tem na ponta da linha são extremamente importantes para você enxergar a sociedade de uma forma diferente. Tá? Então, é isso que eu acho que vale a pena Então, da isso experiência te militar. motiva, Perfeito. ao invés de ficar dentro de casa, cuidando da família, passeando com os netos, a ir para a luta para criar um movimento desse no Brasil. Eu não tenho direito, o pessoal puxou essa foto aí da... Olha, te acharam. Isso é Olha, lá isso é o Xará. O Xará, ele é muito forte. Onde é que ele foi te achar? Isso daí é em Dourados, onde eu tive a oportunidade de comandar a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, tá? Lá no Mato Grosso do Sul. Tá? Você lembra dessa foto? Lembro. Aí tem 3 grandes amigos meus, tá? O que está ao meu lado direto aí é um professor da Universidade Federal de Grande Dourados lá. O do meio é um ex-presidente da Associação Comercial lá de Dourados. E o da esquerda é um integrante da Polícia Rodoviária Estadual lá de Mato Grosso do Sul. Tá? Mas respondendo a tua pergunta, aluno, eu não tenho direito de não usar tudo aquilo que eu aprendi, tá? Que a experiência que a vida me deu e o Exército me deu, não usar isso em prol da sociedade. Quando eu falei para você, quando eu vejo que eu não posso colocar minha filha numa universidade federal, tá? Eu fico pensando, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Você luta, uma das coisas mais importantes de um pai é ver o filho na universidade. E aí você chega num momento como esse, fala, poxa, eu não vou poder colocar minha filha na universidade, eu vou pagar uma universidade que eu tenho mais ou menos confiança de que não vão desconstruir aquilo que eu construí. Pô, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu não tenho o direito de ficar em casa. Eu queria te perguntar, tantas localidades que você serviu, essas transferências, a família é muito importante para você, né? A família é o esteio, né? E a sua família abraçou a sua profissão. Se não for assim, não tem como. Tá? A família militar, ela precisa viver o seu dia a dia. Ela precisa aprender a gostar disso. Tá? Imagina a esposa de um tenente em Surucucu, no meio da selva. No meio da selva, tá? Onde existe uma base onde ficam lá cerca de 80 militares. Tá? Lá, a esposa do militar é professora, é parteira, é enfermeira, tá? Ela é tudo. Ela tem que vestir... Quer dizer que quando eu vou lá para o meio da mata, a família vai junto? A família vai junto. Tá? A família vai junto.
Tá? E lá existem casas que foram construídas pelo Exército, casas de pré-fabricadas, lá, por exemplo, em Surucucu, tá? Onde a família vai lá, fica junto. Tá? Lá nessa base tem o que a gente chama, por exemplo, de pequena central hidrelétrica, é um pequeno gerador de energia elétrica que existe lá. E quando não tem energia elétrica, você não tem geladeira. Como é que você vai conservar a sua comida? Tá? Às vezes quebra, porque você só chega lá de avião. Não existe outro meio de chegar. Vou te contar uma coisa aí, que o seu assunto está muito bom, mas eu vou te contar uma coisa. No meio rural também passa muito essa dificuldade. Sim. O Brasil melhorou, mas ainda hoje tem muitas propriedades rurais que não têm energia elétrica. E no passado, interessante, uma coisa vai construindo a outra, né? Os médicos fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas que moravam na zona rural tinham uma maior incidência de pressão alta, de hipertensão, dos que moravam na cidade. Uhum. E aí depois eles foram analisar e descobriram que era por causa da falta da energia elétrica. A energia elétrica é essencial para o ser humano. Por quê? Porque o cidadão lá no campo, para conservar os alimentos, ele salgava. Tinha que botar sal na carne, sal nas coisas, para conservar. E ele comia muito sal, então a incidência de pressão alta era maior. Então, é umas coisas que você nunca nem imaginaria, né? Mas acontece. É por isso que você tem que estar, que a nossa profissão, ela valoriza muito você estar na ponta da linha. Tá? Eu ter comandado o Surucucu provavelmente contou muito para que eu fosse promovido, chegasse a general. Que a gente valoriza muito essa capacidade, essa experiência de estar, por exemplo, no meio da selva. Tá? E o Tocantins é uma selva para você? Não, pelo contrário. Tocantins, eu fui conhecer agora já há 3 anos atrás, quando eu assumi o Comando Militar do Planalto. Tá? Tive a oportunidade de vir aqui visitar o Batalhão 22, que está dentro do Comando Militar do Planalto, e é uma cidade sensacional. Eu vejo até uma coisa que é como se você voltasse no tempo e visse Brasília cerca de 40 anos atrás. Tá? E eu imagino que realmente daqui uns 20, 30 anos, talvez, que Tocantins vai virar uma espécie de Brasília. Com certeza, uma mini Brasília. Exatamente. Não vamos ter a população de lá. Mas eu te fiz a pergunta, acho que eu coloquei mal um pouquinho. Quando eu quis falar que é uma selva para você, eu estava pensando no IDEX. Sim. Você está abrindo o IDEX aqui. Você é como se tivesse chegado numa selva e abrir a selva agora. E abrir o mundo para o caminho do DEX. Ótimo. Essa lógica que você colocou é muito importante. Nós estamos abrindo uma frente nova, tá? Contribuindo para unir esses conservadores, o nosso pessoal conservador. E quando a gente fala conservador, não é conservador de direita contra esquerda, de briga de ideológicas. É importante que a gente entenda que nós estamos existindo para defender esses valores das quais a gente cresceu e aprendeu a gostar. Aprendeu que é certo. O Brasil está errando numa estratégia. No passado, a esquerda que tinha costume de fazer manifestação, protesto, essas coisas, e a direita ficava calada. Depois de 5 anos para cá, 6 anos, a direita começou a reagir e não aceitar, estava sendo muito pisoteada pela esquerda e tal. Só que agora foi para um confronto errado. Eles acham que uma reação é com arma, é com coisa. Eu acho que a nossa arma é a inteligência. Você vai ter a oportunidade de convidar aqui para o seu programa uma pessoa que eu conheci, que é do DEX Tocantins aqui, se chama René. Tá? Escreve, você vai chamar e você vai gostar muito da entrevista dele. Tá? Ele é do DEX Tocantins. Ele fala o seguinte: a nossa guerra usa uma espingarda de 2 canos. Os 2 canos estão voltados para atingir o coração e a mente da população. Mas ela não dispara o cartucho normal. É um disparo que vai trabalhar, que vai reorganizar as nossas ideias e os nossos corações. Tá? É isso que a gente tem. Não é uma guerra de fuzil e baioneta. É uma guerra de corações e mentes. Nós precisamos reorganizar a sociedade. Nós precisamos fazer com que ela acredite naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela aprendeu, e possamos, então, a partir daí, combater essas ideias. Então, é uma guerra de corações e mentes que nós estamos entrando para reorganizar a sociedade. Matsuda, é uma pena. Nosso tempo esgotou.
nós vamos ter que encerrar e eu te concedo aí alguns segundos para que você faça as suas considerações finais e sempre colocando à disposição a nossa TV Araguaia para esse tipo de projeto, para esse tipo de trabalho de luta. Acho que a TV Araguaia ela veio para fortalecer a comunicação no Tocantins, exclusivamente. É a única rede de TV que não retransmite nenhuma rede nacional. Todos os programas nossos são locais. Formas de podcast, mas 24 horas no ar. E eu, de vez em quando, eu faço uma coisinha assim, porque a gente não tem programação para preencher tudo, e quando chega a noite, a gente quer ficar a madrugada toda ligado. Então, para não tirar a televisão do ar, nós ficamos ali, nós passamos filme do Mazzaropi, filme do Charlie Chaplin, e o pessoal gosta. Né? Documentários, né, sobre as grandes instituições nacionais, mas é uma televisão genuinamente tocantinense e fica à disposição do IDEX. Perfeito. Alon, tudo isso que você falou agora mostra a importância da gente unir pessoas que pensam da mesma forma como você colocou agora. Tá? É uma TV aqui que tem o objetivo, não é de ficar ganhando dinheiro, de ganhar dinheiro, e a gente não tem nada contra ganhar dinheiro, pelo contrário. O nosso trabalho é pela classe produtiva, mas não é ganhar dinheiro por ganhar. O principal objetivo nosso é valorizar essa sociedade que cresce dentro dessa estrutura que a gente aprendeu a gostar. Tá? Se a gente aprendeu a gostar, se a gente aprendeu que ser corrupto é errado, então vamos corrigir isso. Se a gente aprender que ladrão tem que estar na cadeia e nós, para que nós possamos circular livremente nas nossas ruas, na nossa cidade, nós temos que fazer isso acontecer. Tá? Então, esse é o propósito da Iniciativa DEX, de ajudar a organizar a sociedade e colocar as coisas nos seus devidos lugares. O certo tem que estar no lugar certo, o errado tem que estar no lugar errado. E aí contamos com o apoio seu, e tenho certeza que o Valdir César, vai convidar o César Halum a fazer parte da Iniciativa DEX. Olha, ele tem uma sorte grande na vida, ele chama César, né? Então acho que já foi abençoado. Dai a César o que é de César. A turma brincava muito comigo na escola, dai a César o que é de César, quando eu chegava assim, dai a mim o que é meu. Gente, foi uma entrevista muito agradável, um bate-papo, acho que foi extremamente produtivo, foi explicativo, ele foi orientador, né? E eu vejo tanta gente procurando um rumo, um parâmetro. Está aí, o DEX é um rumo. Nós agradecemos a você pela sua audiência, esperamos contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! Conversa com Halum.